Números 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tigza. E apresentando-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Diga assim: vai tomar posse do que sempre foi seu. Senhor Deus, a tua palavra é viva, é poderosa, não falha, não erra, não volta vazia. Esse povo que aqui se reúne, Pai, se reúne para ouvir do Senhor a direção, mas também aquilo que traz força, a força que nos mantém de pé. A palavra do Senhor também tem poder para penetrar e curar, sobretudo a alma daqueles que porventura chegaram aqui pensando que não tem mais jeito para a vida deles. Eu sei que o Senhor pode sacudir as estruturas dessa pessoa através da tua palavra e fazê-los sair daqui de cabeça erguida e dizendo: tudo que é meu eu tomarei posse. Deus, o nosso coração bate em um ritmo diferente quando somos submetidos à tua palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Um povo herdeiro, um povo que tinha herança, tinha direitos. E se tem uma coisa que você precisa saber para tomar posse daquilo que é seu, é conhecer o que é seu. Você tem que saber quais são os seus direitos. Você tem que pensar sobre isso. E quando a gente entrega, por exemplo, a nossa vida para Jesus, a gente passa a ter alguns direitos. E a gente precisa reivindicá-los no mundo espiritual, para que eles possam chegar na nossa vida. Eu tomo posse daquilo que Jesus prometeu. Por exemplo, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e abundância. O que é isso? Direito meu. Jesus disse que a paz que ele dá é diferente da paz do mundo. A paz do mundo está ligada a coisas, é paz momentânea. A paz que Jesus diz que ele dá é a paz que excede a todo entendimento. Isso é direito meu, então eu tomo posse daquilo que é direito meu. Jesus disse que aquilo que eu pedir ao Pai em oração, eu preciso crer que eu já recebi. Então essa sensação de já ser um vitorioso, antes mesmo da vitória me alcançar, é direito meu, e eu tomo posse daquilo que é direito meu. Mas se eu olhar para o Antigo Testamento, eu também encontro direitos que são meus. Direitos que eu preciso conhecer para que eu entenda que é necessário acessar as regiões celestiais e tomar posse. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Vou disputar com a chuva aqui, vamos lá. Então as filhas de Zelofeade estão fazendo exatamente isso. E olha a descendência, olha a família, olha de onde elas se originam. A tribo de Manassés, filho de José. E a gente sabe o que Deus fez com a vida de José. A gente sabe que o próprio José reconheceu que Deus enviou de frente feitos, que a Bíblia vai dizer que ele prosperava em tudo aquilo que ele fazia. Só prospera em tudo aquilo que faz quem rejeita a frustração e o fracasso naquilo que está fazendo.
E só rejeita o fracasso naquilo que está fazendo quem reconhece que tem o direito de ser abençoado naquilo que coloca a mão. E só reconhece que tem o direito de ser abençoado onde se coloca a mão aquele que conhece a palavra em Deuteronômio 28. Por quê? Porque ali Deus diz que se eu ouvir e praticar a palavra dele, ele me abençoará onde eu colocar a minha mão. É promessa de Deus para a tua vida, é promessa de Deus para a tua casa. Você tem direito, só rejeita o fracasso quem sabe que tem direito da vitória. Só rejeita a humilhação quem sabe que tem direito à promessa que vem de Deus. Quem tem direitos aqui? Quem tem direitos aqui? Para eu entender o que é uma coisa, eu preciso entender a coisa que está oposta a ela. Não existe luz sem escuridão. Não existe vitória, você sabe, sem guerra, sem luta. Então eu tenho direito de vitória. Por quê? Porque eu chamo alguém que não perde batalha para ir à minha frente. E se eu chamo alguém que não perde batalha, é impossível que eu volte de cabeça baixa em batalha que ele entrou comigo. Só abrindo parênteses, você lembra da passagem de Isaías, capítulo 6? Isaías entrou na casa do Senhor, coração entristecido, porque Uzias morreu. Aí Isaías vai dizer: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele vai dizer que a orla do seu manto cobria todo o templo. Que negócio é esse? É porque todo rei, quando perdia uma batalha, a orla do seu manto era cortada. Mas a orla do manto de Deus, na visão de Isaías, cobria todo o espaço. Por quê? Porque nunca ninguém pode cortar um pedaço da orla do manto dele. Porque em todas as guerras que ele só entra para ganhar. Então se eu chamo Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, para ir comigo, eu tenho direito a vencer. Se eu abrir a minha Bíblia do livro de Oséias, eu tenho direito a reivindicar justiça na minha vida. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo se manifesta ali como Jeová Tsidekenu, a minha justiça. Ainda que o homem tente ser injusto comigo, mas Deus é o meu juiz. É direito meu, é direito seu. Deus tira o povo do Egito, e nós já aprendemos aqui. Lhe faz uma promessa. Há uma promessa sobre esse povo. E a promessa, como eu disse aqui, a promessa tinha nome e já estava pronta. Eu falei isso no último culto, né? A promessa tinha nome e já estava pronta. Qual era a promessa? Canaã, já tinha nome e já estava pronta. Por quê? Porque o fruto era tremendo. A terra já havia sido preparada. A terra já tinha até colheita em abundância, então a terra estava pronta e já tinha nome, era promessa. E Deus prometeu para esse povo que os faria herdar a terra. Só que a gente sabe que no meio do caminho teve deserto. Teve o quê? Deserto. Entre a saída do Egito e a terra prometida tem deserto. Deserto é dor, dificuldade, em alguns momentos solidão, em alguns momentos batalha, guerra. Mas toda vez que tem uma promessa, se prepara, vai ter deserto. Por quê? Porque toda vez que tem deserto, vai ter promessa. Toda vez que tem deserto, tem promessa. Apóstolo, eu estou no deserto. Opa, tem promessa aí. Apóstolo, a luta está grande para mim. Tem promessa então para se cumprir na sua vida. Se você está passando por momentos de dificuldades, estufa esse peito, levanta essa cabeça, respira fundo, aguenta firme, dá glória a Deus, porque se estás atravessando um deserto, isso é um indício que tem terra prometida ali na frente. Tem promessa para se cumprir. Não volta, não recua, não desista. Deus promete, tira do Egito,
E agora eles têm que caminhar na direção da terra prometida. Aí no último culto eu falei sobre os espias. Moisés recebe uma ordem de Deus para pegar 12 príncipes, um de cada tribo, enviar a espiar a terra. É a continuidade do último culto. Envia a espiar a terra. 10 voltam de cabeça baixa, 2 voltam de cabeça erguida com a certeza da vitória. Então o relatório está nas mãos de Moisés. Moisés tem o relatório da terra prometida. Moisés está junto de Josué e Calebe. Claro, Moisés sabe quem é Deus e sabe que Deus não ia prometer algo defeituoso para o povo dele. Se Deus falou que Canaã é bênção, então Canaã é bênção, independente do que tenha na frente. Canaã é bênção, porque a bênção de Deus acrescenta e não causa dor. Então eu não preciso me importar com a dificuldade do meio, eu só preciso colocar no meu coração e na minha mente a decisão de provar da vitória do fim. Então Canaã é bênção, é a promessa, e Deus manda Moisés, junto do sacerdote Eleazar, abrir uma contagem do povo, vai ter que contar esse povo, é o povo que vai herdar a terra, são as tribos que vão entrar na terra prometida, e Deus agora vai deixar muito claro para Moisés, como a divisão das terras deve se dar. É interessante isso, porque quem vai caminhar para entrar na terra prometida, já sabe, inclusive o espaço que vai ocupar lá dentro. Você lembra do que Calebe falou para Josué quando eles chegaram lá? Calebe falou, Josué, lembra daquele dia que Moisés falou sobre a divisão das terras? Ele disse que a região do Horebe também seria minha, então eu vou tomar o Horebe. Por quê? Antes de chegarem na terra, eles já sabiam qual pedaço seria de quem. Opa! Então antes deles chegarem lá, aquilo lá já é deles. Me ajuda a pregar, vamos lá. Quinta profética e não patética, me ajuda. Olha para alguém e diga assim, ó, já é seu. A vitória já é sua. Não vai ser, já é. Você só vai tomar posse daquilo que é seu. Você está entendendo? Não é ninguém que vai te dar, já é seu. Não é ninguém que vai trazer, já é seu. Não vai acontecer. Já aconteceu. Já está no seu CPF o negócio, irmão. Já está no nome da tua família. Já está marcado para ser da tua casa. Antes de chegar lá, a terra já é deles. Cada família, cada tribo já sabe o espaço que vai ocupar. Cada tribo já sabe o que vai ocupar, e cada família já sabe o pedaço que vai ocupar. Oh meu Deus do céu, é por isso que quando o Calebe chega lá, ele diz assim, peraí, isso aqui é meu, mas aquela área lá também é minha, também é minha. Oi, também é minha. Tinha alguém lá, mas já era dele. Peraí, se tinha alguém lá, mas já era dele, então Calebe não foi lá para conquistar, Calebe foi lá para ter reintegração de posse. Já é meu, já é seu. Aquele negócio já é seu, essa bênção já é sua, esse sonho já é seu, aquela casa, eu vou falar, aquela casa já é sua, aquela casa já é sua, aquela área já é sua, Deus já te deu. Só que tem uma cláusula lá. Tem uma cláusula na divisão. E qual é a cláusula na divisão? Tem que ter filho homem para herdar. Tem que ter filho homem para herdar. Se não tiver filho homem, vai ficar para o irmão. E aí aparece num cenário Zelofeade. Se quiser botar esse nome no seu filho, sem problema. Zelofeade. Aparece um Zelofeade. Parece até um xingamento isso, mas não é não. Aparece um Zelofeade na história. E Zelofeade era um homem de Deus. Após o senhor conhecer o Zelofeade, o testemunho dele está aqui. Porque a árvore se conhece pelo fruto. E o
fruto dele está aqui. Zelofeade era homem de Deus. Por que o senhor está falando que Zelofeade era homem de Deus? Porque a Bíblia vai falar de forma mais forte 2 vezes sobre Zelofeade. A primeira vez que a Bíblia vai falar de forma mais forte sobre Zelofeade é algo que Zelofeade não quis fazer. Porque se conhece um homem de Deus e uma mulher de Deus, não é só naquilo que ele faz, mas é naquilo também que ele não aceita fazer. Então olha para o teu irmão e diga assim: cuidado com o que você anda fazendo. E o que Zelofeade não fez para o Senhor dizer que ele é homem de Deus? Ele não quis formar panela. E não é que foram na casa dele, porque a turma da panela primeiro te elogia. Para quê? Para te puxar para o lado deles. Sabe o tontinho que sempre cai na panela? A turma da panela chega dizendo: olha, você é tão bela, olha, você é uma benção. Fala benção, não fala nem benção. Olha, você é muito especial. Falei com as irmãs, você... A turma que vai te tentar te puxar para a panela, não chega falando que tu é feio, varão. Chega dizendo: rapaz, tu é homem de Deus, né? Tu é homem de oração, gosto de tu, gosto muito de você. Para mim você é a referência. Então essa turma da panela, que já queria formar uma rebelião contra Moisés, foi até a casa, a tenda de Zelofeade. Sabe o que Zelofeade fez? Pergunta para mim o que? Fechou a porta na testa deles. Eu gosto tanto da história de Zelofeade, porque Zelofeade não deu nem moral para eles entrarem. Zelofeade não quis nem parar para ouvir. Zelofeade não teve paciência nem para puxar uma cadeira e dizer: conta e eu decido depois. Quando veio um tal de Coré para dizer: vamos nos levantar porque a gente está achando isso errado, Zelofeade logo olhou e falou: não conta comigo não, me dá licença, e fechou a porta. Quem é Zelofeade? Zelofeade é homem de Deus, porque ele reconhecia quem é que estava na autoridade ali, com a autoridade ali. Zelofeade não era daquele crente que se mistura. Zelofeade não era Maria, vai com as outras e outras e outras e outras. Porque a Maria que vai com as outras hoje, vai com outras amanhã, vai com outras depois de amanhã, fica mudando de opinião. Zelofeade não era desse tipo de gente. Zelofeade era aquele tipo de gente que é o seguinte: se é amigo de Adalto, não vem aqui falar mal do meu amigo não, na minha frente não, vaza daqui. Zelofeade não parava nem para ouvir, porque tem uma turma que diz assim: ó, mas eu não falei nada, mas ouviu tudo, né? Mas quem falou fulano não fui eu não, mas ouviu tudo. Zelofeade não era assim. Vamos chamar Zelofeade para ir contra Moisés. Chama não, por quê? Porque a gente já tentou, e ele bateu com a porta na nossa cara, está até com a marca na testa. Com aquele lá não adianta. Chamar ele para panela, para tropinha, para facção criminosa, nem adianta. É homem de oração. Zelofeade casado, e aí vai nascer o primeiro filho de Zelofeade. Naquela época nascer um filho homem, para a mulher também era uma alegria. Zelofeade vê a mulher grávida e vai nascer a primeira criança. Quando nasce a primeira criança, alguém vai lá fora e avisa Zelofeade: é uma menina. Zelofeade comemora, uma menina, mas ainda tem muita coisa para acontecer pela frente, vai ter outros filhos, pode vir um menino depois. Passa um tempo, a esposa de Zelofeade fica grávida de novo. Agora, quem sabe, vem um menino, chega o dia de dar à luz, a parteira sai de lá de dentro, depois do choro da criança, vai lá fora e diz: Zelofeade, sim senhora, é uma menina.
A esposa de Zelofeade fica grávida pela terceira vez, porque não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha MSN, não tinha televisão em casa, nem rádio tinha. Ficou grávida pela terceira vez, e agora vai ser o menino, agora vai ser o Zelofeadinho. Não vai. Quando nasce, outra menina. Agora já foram 3, pronto, acabou. Quando vier agora o 4, não é possível que Zelofeade só faça menina. A mulher fica grávida, a criança nasce, quando alguém grita, diz, é outrazinha. Nasceu mais uma. 4 meninas. Eu fico pensando que Zelofeade agora já está ficando até meio careca, pensando, e agora o que será de mim? E agora quem poderá me defender? Porque se eu não fizer um filho homem, acabar a minha geração, porque a descendência era contada nos meninos e não nas meninas, e a herança que ele tinha direito depois da morte dele, não poderia ficar para a casa dele, ficaria para a casa do irmão dele, de acordo com a lei. Mas a mulher ficou grávida de novo. Aquela mulher estava na unção de algumas irmãs aqui da igreja. 5 filhos, oh, glória, time completo. Pega aí, irmã. Isso você não pega não, né? Ficou grávida de novo. Agora vai. Eu fico imaginando Zelofeade colocando o sapatinho azul no altar. E dizendo, agora é um varãozinho, é um varãozinho, é um varãozinho. Fazendo até jejum. Dizendo, Senhor, dá uma olhada para mim aqui, tem que ser um varão agora, né? Zelofeade já está mais para lá do que para cá. Já foi uma luta para conseguir fazer o 5º. Mas quando nasce, é uma menina. E a fábrica fechou. E o tempo passou. Zelofeade tem 5 filhas. Nenhum garoto. Nenhum menino. Agora complicou. Passa o tempo. Aquela geração a gente sabe que morreu no deserto. Zelofeade morreu. Repita comigo, morreu. Zelofeade morreu. E agora tem um problema, porque a herança da casa dele pula para a casa do irmão dele. Era lei. E a casa dele agora não vai poder tomar posse das terras que já estavam em nome da família, no mundo espiritual, vamos dizer assim. Porque não tem nenhum menino. E para a herança vir para os filhos tinha que ter pelo menos um varão. Não tem varão nenhum. Só que tem 4 mulheres. Tem 4 mulheres guerreiras. Tem 4 mulheres de coragem. Tem 4 mulheres determinadas. Tem 4 mulheres que não aceitam fracasso. Vale para homem também, tá bom? Tem 5 mulheres que não aceitam fracasso. Tem 5 mulheres guerreiras. Tem 5 mulheres que não abaixam a cabeça. Tem 5 mulheres que dizem assim: a gente não aceita o fracasso. Eu fico imaginando as 5 olhando uma para outra e dizendo: nós vamos aceitar isso que está acontecendo, ou nós vamos fazer alguma coisa? Uma delas, quem sabe, levanta a voz e diz: nós não vamos aceitar, nós vamos fazer alguma coisa. Oh meu Deus do céu, eu falei 5, quantas? 5 cabeças diferentes, irmão, e mesmo sendo irmãos, sendo criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tem diferença de pensamento, sempre tem diferença de temperamento, tem diferença de comportamento. Lá em casa nós temos 3, Paola é de um jeito, Maria é de outro, Pedro é de outro. Pedro é mais parecido o jeito com Maria, Paola é diferente dos dois. O que é isso? Mesmo pai, mesma mãe, mesma mesa, mesma casa, mesmo ensinamento, mas o comportamento é diferente, as atitudes são diferentes, o posicionamento é diferente. Paola é mais agitada, Maria é mais tranquila. Que é isso? Pensamentos diferentes. Eu sei que na tua casa também é assim, até porque a gente não faz filho em série, não é robô, não é programado. Se fosse, seria fácil, alguém pensou? 5 cabeças diferentes. Mas é interessante, 5 cabeças diferentes dentro da mesma casa,
Mas quando o assunto é a vitória da casa, todo mundo está unido pelo mesmo propósito. Oh meu Deus do céu, nessa casa aqui tem 5, mas as 5 se unem pelo mesmo propósito. Na tua casa só tem 2 e está cada um querendo uma coisa diferente. Ai, 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 ai. Nessa casa aqui tem 5 e está todo mundo olhando na mesma direção. Na sua casa tem 3, está cada um olhando para um canto. Nessa casa aqui tem 5 e está todo mundo com a mesma fé. Na sua casa tem 2, um acredita e o outro está dizendo: é melhor desistir. Hoje vai ter alinhamento lá. Eu fico imaginando uma olhando para a outra e dizendo: ninguém vai ficar com o que é nosso. Ah, meu Deus do céu. Sabe qual é a dificuldade de muito crente, Maico? Pergunta para mim qual. É que espera sentir alguma coisa para depois profetizar. Se eu sentir um arrepio, eu profetizo. Se eu sentir um calor, pode ser menopausa, irmã. Se eu sentir um calor, eu profetizo. Olha aqui para mim, você não precisa sentir nada para profetizar. Você precisa acreditar na promessa para começar a liberar uma palavra. Eu fico imaginando se Ezequiel precisasse sentir alguma coisa para profetizar. O que ele estava sentindo quando Deus colocou ele no meio do vale de ossos secos? Ele estava sentindo o quê? Felicidade? Estava sentindo o quê? O fogo? Não, ele estava sentindo dor. Mas ele abriu a boca e profetizou. É só fazer o que Deus está mandando. Você não precisa sentir um arrepio primeiro. O arrepio vai vir depois. Porque quando Deus fizer o que você pediu, você vai ver: uau! Não é que funcionou. Elas não precisam sentir nada. E eu gosto dessas irmãs, porque não precisou o pastor ir na casa dela para dizer para elas: luta por aquilo que é teu. Não precisou o pastor fazer gabinete com elas para dizer: levanta essa cabeça e reage. Não precisou o pastor fazer gabinete com elas para dizer para elas: o que é teu não pode ficar na mão de ninguém, vai lutar por aquilo que é teu. Não precisou um empurrão, um chute na canela, um tapa no pé do ouvido para elas acordarem, não precisou. E um grupo de irmãos da igreja na casa delas para dizer: tadinha, não fica assim, por que você está chorando desse jeito? Não gosto de ver você assim. Não precisou de nada disso. Elas só precisavam acreditar: peraí, é nosso, e se é nosso, ninguém vai ficar com aquilo que Deus preparou para nós. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: está esperando o quê? Descer um anjo lá na tua casa e dizer: levanta, menina. Está esperando o quê? Alguém lá na tua casa e falar: olha, Deus me revelou que você tem direito. Irmão, a palavra está me revelando que eu tenho direito. Então, sai da frente, Satanás. Ninguém vai ficar com o que é nosso. Cinco mulheres. Mulher hoje em dia é tudo doida aí, ó. Profetiza, vem para a festa aqui, pinta e borda, grita, pula. Mas naquela época, naquela época a mulher não podia nem se expressar direito. Naquela época a mulher não tinha o valor reconhecido, porque valor sempre teve. Deixa eu deixar isso muito claro aqui. Mulher sempre teve valor, só que naquela época não se tinha o valor reconhecido. Então a mulher não podia falar. A mulher, por exemplo, não podia ir até o profeta sozinha. Você sabia disso? Que uma mulher não podia ir até o profeta sozinha, ela tinha que ir acompanhada do marido dela. Não podia. A mulher não podia nem buscar direito. Aí nessa época, em que as mulheres eram oprimidas, que as mulheres naquele contexto, não tinham muito valor, ou não recebiam muito valor dos homens, 5 mulheres se levantam. E por que essas 5 mulheres se levantaram? Porque não tinha um homem para se levantar por elas. Então deixa eu te explicar uma coisa aqui.
Você vai ficar prostrado esperando alguém se levantar por você? Ou você vai se levantar para virar essa vida aí? Mas ninguém me ajuda. Mas você quer o quê? Mas ninguém vai lá em casa, ninguém me socorre. O irmão não foi lá em casa fazer uma visita. Eu não sei se você já entendeu a Bíblia, porque a Bíblia diz que o pastor tem que visitar quem não está conseguindo vir para a igreja. É só para curar a tua alma dessa autocomiseração do inferno, que fica levando você a pensar que ninguém se preocupa com você. A primeira pessoa que tem que se preocupar com você é você. Você não tem que esperar alguém lá para te levantar. Você que tem que se colocar de pé. Imagina essas 5 que aparentemente não podiam, não tinham voz naquela época, as mulheres, esperando que apareça um primo, um vizinho, um sacerdote para fazer por elas. Não, elas olham uma para as outras. Não tem nenhum homem para que faça por elas. Elas se levantam e dizem: se ninguém tem para agir por nós, quem vai agir somos nós. E eu estou pregando para um povo que vai sair daqui dizendo: se ninguém faz por mim, eu estou entendendo, é porque Deus quer que eu mesmo me levante para fazer. Pergunta de novo: vai ficar esperando? Ou vai reagir nessa noite? As 5 se levantam e vão lutar por aquilo que é delas. E quando elas vão até o líder para falar, elas vão com argumento. Elas vão com argumento. Olha o primeiro argumento delas: o nosso pai não aceitou se juntar aos rebeldes. Sabe o que elas estão argumentando? Na lei de Deus existe recompensa para quem é fiel. Eu vou dizer de novo: na lei de Deus, na palavra de Deus, existe recompensa para quem é fiel. Quando o pai delas se recusou a se levantar contra Moisés, ele estava honrando Moisés. E se na Bíblia eu colho aquilo que eu planto, se eu planto honra, eu tenho que ser honrado. Nosso pai não aceitou se juntar aos rebeldes. O que ela está dizendo é o seguinte: nosso pai honrou a Deus, não se ajuntando aos rebeldes. E agora nós precisamos que Deus honre a nossa casa. Eu vou liberar uma palavra sobre aqueles que também fazem isso aqui. Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar a tua família. Deus vai abençoar você. Sabe você que ao invés de amaldiçoar alguém, abriu a boca para orar? Deus vai honrar você. Sabe você que não se juntou com panela? Deus vai honrar você. Sabe você que honrou seus líderes? Deus vai honrar você. Sabe você que abençoou alguém ao longo de 2024, Deus vai abençoar você. Sabe você que se levantou para ajudar alguém em 2024, Deus vai honrar você. Sabe você que não se juntou com rebelde, Deus vai honrar você. Nosso pai não se juntou. Nosso pai não pertenceu aos rebeldes, mas nosso pai morreu. Chegou o tempo da vida para ele, e o nosso pai morreu. E a gente não tem filho, não tem irmão homem. Nosso pai não teve filho homem. E nós sabemos que na divisão das terras, se o nosso pai não tem filho homem, o que dizem por aí, e o que nós sabemos, é que agora a herança da casa do nosso pai vai para a casa do irmão do nosso pai, e nós não teremos nada. Só que a gente veio aqui para dizer, a gente veio aqui com coragem para dizer,
que não é justo a nossa casa ficar sem nada, porque a terra está no nome da nossa família. Na divisão, o nome da nossa família foi pronunciado, e se o nome da minha família já foi pronunciado diante de Deus, o inferno vai ter que tirar a mão. Vamos falar com Moisés. Elas chegam para Moisés e vão logo abrir o coração para Moisés. O que elas estão dizendo é o seguinte: nós não aceitamos o fracasso. Agora eu vou te perguntar só uma coisa, me ajuda a pregar para eu terminar. Deus mandou elas fazerem isso? Em nenhum lugar está escrito que Deus mandou. O sacerdote orientou elas no gabinete pastoral a fazer isso? Em nenhum lugar. Elas não fizeram gabinete pastoral com sacerdote nenhum. Uma amiga deu a ideia? Não. Elas viram uma postagem no Instagram que elas tinham direito? Não. O que é que elas fizeram? Elas tiveram coragem. Eu vou repetir, elas tiveram coragem de levantar a voz e dizer: nós não aceitamos a derrota, nós não aceitamos o fracasso. Olha aqui para mim, diga para o fracasso hoje que ele não é bem-vindo. Diga para a derrota hoje que você não aceita ela. Se eu fosse você, eu batia esse pé no chão e dizia: fracasso não. Deixa eu ver quem vai reivindicar a promessa. Deixa eu ver quem veio para a quinta profética para sair daqui reivindicando a promessa. O que Deus preparou para a sua casa vai ficar na tua casa. O que Deus programou para a tua família será da sua família. Ninguém vai pegar o que é teu. Só que quem tem que reivindicar é você. Irmão, eu oro por vocês, mas Deus quer que você reivindique o que é seu. Porque de um lado estou eu lá orando: Senhor, abençoa o povo da Semeando do Amor, abençoa cada filho que o Senhor tem me dado, faça esses filhos crescerem, faça esses filhos darem certo. Mas quem sabe do outro lado está você: ó vida, ó azar, eu nasci para sofrer, eu nasci para perder. Do outro lado estou eu orando: Senhor, abençoa. Vou usar o Maico só como exemplo, porque eu sei que ele tem um coração assim, tá? De um lado eu abençoo o Maico, derrama sobre o Maico, derrama sobre o Maico. Imagine, não é o caso dele, eu estou falando porque eu sei que não é o caso dele. Imagine se o Maico ficasse do outro lado: ah, não tem jeito para mim, eu não vou dar certo, eu não vou vencer, eu não vou crescer. Estou eu pedindo uma coisa e está ele tomando posse de outra. Estou eu pedindo uma coisa e está ele tomando posse de outra. Mas a partir de hoje tudo vai ser diferente. Eu vou pedir a Deus para te abençoar e você vai tomar posse da vitória que é tua. Eu vou repetir, como teu pastor, eu vou pedir a Deus para te abençoar e você vai dizer: Senhor, eu tomo posse da minha vitória. A minha casa se abre para a promessa do Senhor. Os meus filhos crescerão ao redor da minha mesa. Os meus filhos são filhos benditos do Senhor. Eu vou orar por você e você vai dizer: eu tomo. Vai aceitar ou vai lutar, ô filha de Zelofeade? Esse nome é muito estranho. Vai aceitar ou vai lutar, filha de Zelofeade? Vai aceitar passivamente assistir alguém ficar com aquilo que é teu? Ou vai se levantar nessa noite e vai dizer: Deus me prometeu, é meu, ninguém vai tomar. O que é que elas tiveram? Coragem, atitude e autoridade. Que é essa para estar aqui no texto? Elas sabiam que existia um decreto. É polêmico isso aqui, mas eu vou falar. Elas sabiam que existia um decreto. Estava lá: se não tiver filho homem, a herança vai para o irmão. É um decreto, está lá, está estabelecido, né? Mas elas sabiam que havia um Deus todo-poderoso. Então elas se levantam, irmão, cheias de autoridade.
e vão dizer: o nosso pai honrou a Deus, não entrando em rebelião, e honrou o líder. Agora está na hora de Deus honrar a casa de nosso pai. Nosso pai não teve filho, mas nosso pai tem filha guerreira. Nosso pai não teve filho, mas nosso pai tem 5 irmãs que estão unidas. Nosso pai não teve filho, mas a casa do nosso pai é uma casa unida, uma casa que confia em Deus. Coragem, atitude, autoridade. Sabe o que aconteceu? Pergunta o quê? Moisés pega a demanda delas. Moisés pega o argumento delas e vai diante de Deus em oração. E falou Moisés, e Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Se Moisés leva a causa dela perante os homens, a gente sabe muito bem qual seria o fim disso aqui. Elas viveriam na rua. Mas Moisés pegou a causa delas e levou perante o Senhor. Que Senhor? O Deus justo, o Deus da verdade, o Deus todo-poderoso, o Deus que não deixa o justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, o Deus que revoga decreto da terra, o Deus que estabelece a promessa e para a promessa dele, ele mesmo diz sim e amém. O Deus que quando fala toda a terra tem que obedecer, o Deus que quando ordena até o diabo tem que soltar, o Deus que quando opera ninguém pode impedir. Moisés apresenta a causa dela para Deus e Deus não pede um tempo para pensar, imediatamente Deus vai dizer: Moisés, a causa delas é justa. Apresenta a tua causa a quem resolve. Eu estou caminhando para terminar, mas entenda uma coisa: o decreto foi revogado. Olha o que está escrito. As filhas de... Olha o que Deus falou. As filhas de Zelofeade. Deus falou o nome. Repita comigo: Deus falou o nome. O que é isso? É Deus mostrando para Moisés: eu conheço a casa delas. Eu conheço essas meninas, eu conheço a história da casa delas, eu sei quem é, eu sei quem foi diante de mim o pai dela, eu sei quem elas são, gostei da atitude delas. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Olha o que Deus fala depois do ponto e vírgula agora: certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Que quando o pai morreu, já passou para outro. Aí elas estavam assistindo aquilo que era delas e para outro. Só que elas se levantam e dizem assim: é nosso, é da nossa casa. Aí o que Deus fez? Deus assinou um decreto de reintegração de posse. Como assim? O que foi tirado será devolvido. O que foi tirado será devolvido. O que foi tirado será devolvido. Eu não sei o que foi tirado de você em 2024. Eu não sei o que a vida tirou de você nesses 11 meses. Mas em dezembro tem reintegração de posse. Em dezembro tudo que foi tirado está sendo devolvido. Receba de volta. Receba de volta. Receba de volta. Receba a alegria de volta, a paz de volta, receba a tua família de volta, receba os teus filhos. Ninguém vai ficar com o que é teu. O decreto foi revogado. Porque não importa quem falou, o que importa é o que Deus está dizendo agora, a última palavra. A última palavra quem dá é Deus.
Pergunta para quem está do seu lado: vai aceitar ou vai lutar? Vai aceitar passivamente, dizendo: teve que acontecer. Imagina elas olhando umas para as outras e dizendo: fazer o que, né, mana? Teve que acontecer. Uma olhou para a outra e disse: eu não aceito que isso aconteça. Vamos levantar, vamos reagir, vamos buscar esse Deus, vamos falar com o líder. Alguma coisa tem que acontecer. O que aconteceu com essas meninas? Primeiro, reconheceram a promessa. Por quê? Porque eu preciso saber pelo que eu estou lutando. Eu preciso reconhecer o que é a promessa de Deus para a minha vida. No mundo, eu preciso saber, no mundo espiritual eu preciso saber o que eu não devo, mas eu também preciso saber o que é que Deus me prometeu. O que Deus me prometeu, eu preciso ter noção disso. Você precisa conhecer os teus direitos. Por quê? Para não ser mais enganado pelo diabo. Elas reconhecem a promessa. Segundo, elas tiveram firmeza, sabedoria e respeito para falar. Vou repetir. Elas tiveram firmeza, sabedoria e respeito. Porque para ter respeito, a gente precisa ter essas coisas aqui: sabedoria e firmeza. E vou dizer uma coisa: para ser firme, ninguém aqui precisa faltar o respeito. Você não precisa faltar o respeito com o teu patrão para ser firme. Você não precisa faltar o respeito com os seus pais para ser firme. Você não precisa faltar o respeito com ninguém para ser firme. Você pode ser firme guardando o respeito. Elas vão até o líder com firmeza, com sabedoria e com respeito. Uma outra coisa também elas sabem. Pergunta para mim: o quê? Que Deus é justo. Elas olham para o que está acontecendo com elas, elas dizem: não, a gente não pode aceitar isso, porque a gente serve a um Deus que é justo. Eu só vou te perguntar uma coisa: é certo o que está acontecendo contigo? Pensa no que está acontecendo com a tua casa. É certo o que está acontecendo com a tua casa? É certo o que está acontecendo com a tua vida profissional? Apóstolo, não é certo o que está acontecendo. Mas você está aceitando então por quê? Você está aceitando ser pisado? É certo você ser pisado? Apóstolo, não é certo eu ser pisado. E está aceitando ser pisado por quê? Por que você aceita? Que você não conhece a promessa? Que você não sabe dos seus direitos? Eu não estou dizendo que é para você ser ignorante. Você pode ter firmeza, sabedoria e honrar quem está na sua frente. Mas você precisa entender que você não pode aceitar a miséria, o fracasso e a derrota e ainda usar do argumento que tinha que acontecer, é da vontade de Deus. Qual Deus? O Todo-Poderoso? O Deus que eu chamo de Pai? Ele quer o pior para você? Que negócio é esse? Está errado. Eu estou pregando para um povo que hoje vai levantar a cabeça e vai dizer: eu não vou terminar o ano envergonhado, porque o Deus que eu sirvo é justo. Eu estou pregando para um povo que serve a Deus. Eu estou pregando para um povo que não falta culto. Eu estou pregando um povo que faz a obra de Deus. Eu estou pregando para um povo que ora pelos outros. Eu estou pregando para um povo que é fiel com dízimo e oferta. Eu estou pregando para um povo que estende a mão ao necessitado. Então já está mais do que na hora de você olhar para o espelho e falar para você mesmo: peraí, Deus é justo. E se Deus é justo, eu não posso aceitar estar passando por isso não. Deus me ajuda. Para de querer arrumar um discurso bonito para justificar teu fracasso. Ao invés disso, entenda que Deus está chamando você para você reagir, se posicionar e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu termino aqui dizendo o seguinte: elas reconheceram a promessa, sabiam que era direito delas, tiveram firmeza, sabedoria e respeito para falar com a liderança. Elas entenderam que Deus é justo. Então, se Deus é justo, a gente não pode aceitar essa vida de miséria que a gente está levando, pensando pelo lado delas. E a quarta coisa, eu fecho aqui: elas tiveram união. Elas foram unidas.
buscar pela casa delas. Casa dividida não prospera. Elas tiveram união. Antes de chegar diante do líder, elas tiveram que resolver as diferenças delas em casa. Você entendeu ou não? Antes de chegar até Moisés, se havia algum tipo de diferença, de pensamento divergente entre elas, elas precisaram resolver isso em casa, para depois chegar diante de Moisés. A voz das 5 funcionou como se fosse uma voz só, porque elas vão pedir a mesma coisa. Apóstolo, o que é isso? É porque tem gente que vem aqui com a casa dividida. Aí está pedindo, um está pedindo uma coisa, outro está pedindo outra, e Deus não abençoa nenhum dos dois. Por quê? Lembra do que Deus falou para Ezequias? Põe tua casa em ordem. Mas eu estou pregando para um povo que a partir de hoje vai olhar para dentro de casa e vai dizer: vou lutar pelos meus filhos. Os filhos vão dizer: vou lutar pelo meu pai. O casal vai estar junto em oração, e Deus vai estender a mão e vai fazer o milagre acontecer. Se é verdade isso, pula dessa cadeira para a gente buscar. Aleluia. Eu já disse, eu tenho dito muito isso aqui, e vou repetir hoje em um contexto diferente. Deus te deu o livre-arbítrio e não retirou de você e nem vai retirar. Se você quiser se conformar com uma vida de dor e de sofrimento, Deus vai te respeitar, acredite nisso. Ele, como pai, não quer isso para você, mas Ele não vai interferir naquilo que você está querendo. Se é isso que você quer, assim vai ser. Por isso que inclusive a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da palavra. A gente colhe daquilo que a gente fala, você sabe, né? Nenhuma palavra fica solta no mundo espiritual. Todas elas se conectam com alguma coisa. Ou com Deus para nos abençoar, ou com o inferno para nos atormentar. Toda palavra que é liberada pela sua boca influencia a sua vida. E é a Bíblia quem diz isso, não sou eu. Então, se você continuar dizendo que para você não tem jeito, que não adianta, e alguns ainda usam um argumento eu acho tão bonitinho esse argumento, é muito bonitinho, é porque Deus quis assim, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus ou foi a sua falta de atitude? Foi a vontade de Deus ou foi a sua preguiça? Foi a vontade de Deus ou foi a sua falta de coragem de renunciar a algo? Para de dizer que é a vontade de Deus, onde está faltando vontade sua. Eu vou cantar aquela música no Santo dos Santos, que a fumaça também eu vou ver. Está na hora de reagir, ô filha de Zelofeade. Tem homens aqui que tem tudo para dar certo na vida, mas estão crescendo igual rabo de égua, para baixo. Chega de só ficar imaginando como poderia ser. Está na hora de fazer acontecer. Apóstolo, o que é isso? Está dizendo que é para eu confiar na força do meu braço? Não, confia no poder do clamor. As filhas de Zelofeade fizeram acontecer. Se a gente olhar para o Novo Testamento, Bartimeu fez acontecer, a mulher do fluxo de sangue fez acontecer, Jairo fez acontecer, Zaqueu fez acontecer. Como? Através das atitudes deles. Eles provocaram o milagre. E você, filha de Zelofeade, vai aceitar alguém dizer para você que não tem jeito? E vai dizer, não tem jeito mesmo não? Ou vai se levantar, peraí, Deus é justo, Deus conhece a minha vida, eu estou na presença dEle, eu estou buscando a Deus, eu vou reivindicar todas as promessas para a minha vida. Estou diante de um povo guerreiro, sim ou não? Então feche os olhos e vamos adorar a Ele.